Shalom, shalom, exército profético. Você faz parte de um grande exército. Que privilégio sermos parceiros de Deus em nossa geração para emitir seus decretos, sabendo que eles se concretizam. Que tal? Você se alistou? Está inscrito no canal? Faça parte. Já mandou o link para quantas pessoas? Que tal mandar pelo menos para 5 ou 10, depende da sua disposição e disponibilidade. Mas vamos juntos aumentar o número daqueles que estarão ligados aqui fazendo estes estudos, aprendendo. Precisamos. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, dê o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe com outros, deixe aí o seu comentário. Se você está sendo abençoado, declare: sim, estou sendo abençoado, estou mandando para outros, eu me alisto, eu sou parte deste exército. Diga alguma coisa, verbalize. Estamos falando aqui da boca, mas também o que se escreve. Às vezes as palavras voam, mas os escritos permanecem. Embora esse ditado não seja tão real quando tratamos do mundo espiritual, porque as palavras não voam de fato, elas permanecem vivas. Que Deus nos ajude a falar sempre em linha com o que está no seu coração. Amado Senhor, Tu és o nosso Deus e Tu serás o nosso guia para sempre. Todas as nossas fontes estão em Ti. Ó Tu, Criador do Universo, seja exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a Tua glória. Os nossos corações se voltam para Ti, numa atitude de adoração, de gratidão. Carregamos a atmosfera com os nossos altos louvores, proclamando que outro Deus não há além de Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Deus, Tu serás o nosso guia para sempre. E queremos estar alinhados contigo, o coração sintonizado com o Teu coração, captando o bater do Teu próprio coração, crescendo numa intimidade cada vez mais profunda contigo. Que neste momento, enquanto estamos aqui juntos, refletindo sobre a Tua palavra, sobre o nosso chamado sublime de estar alinhados contigo nesta obra de gerar a redenção de vidas, que o Teu doce Espírito nos instrua, nos ensine, no nome precioso de Yehoshua HaMashiach. Amém e amém. O poder dos seus decretos, os seus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. No coração primeiro e depois na tua boca. Profetize seu dia. Declare a vontade de Deus sobre cada dia. Vamos começar cada dia na nossa vida profetizando a palavra do Senhor. Não espere até enfrentar problemas para começar a decretar. Estabeleça o hábito de profetizar sobre o seu dia antes que ele comece. Você desperta e vai logo exaltando a Deus, glorificando e declarando: este é o dia que Yahvé fez. Regozijo-me, alegro-me em Ti, Senhor. Meu dia é abençoado porque Tu estás comigo. Meu dia é próspero porque a Tua bênção me enriquece e não acrescenta dores. Ao Teu nome glória, porque Tu dás ordens aos Teus anjos para me guardar em todos os caminhos e não tropeçarei em pedra alguma. Fale bênçãos, fale proteção, fale sabedoria, fale favor e prosperidade sobre você, sobre sua família, seu trabalho, sobre os seus relacionamentos. Quando você profetiza seu dia pela manhã,
Está estabelecendo um fundamento espiritual sobre o qual o resto do dia será construído. Está criando expectativa no reino espiritual e alinhando sua vida com o plano divino. Sua língua é uma chave. Sua língua é uma chave. Pode dizer um amém? Sua língua tem poder para prender, tem poder para soltar. Sua língua é uma chave que pode prender coisas em sua vida, fechar portas, estabelecer limites ou restringir o inimigo. Lembre-se, as declarações da minha boca podem me matar, podem me dar vida, podem prender-me, podem soltar-me, não apenas os outros, mas a mim mesmo. Eu muitas vezes conto a experiência que eu tive na minha ignorância. Apesar de eu ter passado 6 anos em um seminário antes de ir para a África, eu não entendia aquilo que eu ensino hoje. Porque era uma formação muito tradicional, apenas na mente. Naquela ideia, Deus não fala mais hoje. Só que o meu chamado para o ministério, eu nunca tinha ouvido que Deus não fala hoje. Eu me converti lendo a Bíblia, dos 12 aos 15, e comecei a ir à igreja até fugida aos 16. Em novembro, na realidade, no mês de novembro, e em fevereiro, logo em fevereiro, então, que conhecimento eu tinha de qualquer ensino? A não ser que eu li a Bíblia, pelo menos comia uns 15 capítulos por dia. Mas no dia em que morreu a tia Caíta, que foi a missionária que pediu a minha mãe para me colocar no Colégio Batista, porque ela ia pagar os meus estudos. Ela morreu em Goiânia no dia que completou 33 anos. E eu estava chorando no meu quarto. Ela morreu no dia 9 de fevereiro daquele ano, 1964. E eu dizia, Senhor, tem tanta falta de missionários. E eu ouvi. Embora mais tarde eu fosse ouvir professores dizendo que Deus já não fala hoje, só fala pela Bíblia, eu ouvi Deus falar comigo. Ouvi claramente dentro de mim estas palavras. Um obreiro tombou no meio da batalha. Quem o substituirá? E eu, inocentemente, na minha adolescência, uma crente novinha em folha, eu disse, eu. Ok, realmente ali eu entendi que eu pertencia a ele, fui chamada, com 17 anos eu já estava no seminário, mas eu caí na bobagem ou na ignorância de achar que como meu chamado foi com a morte de tia Caíta aos 33, e ele perguntou, quem o substituirá? E eu disse, eu. Então eu disse, vou morrer aos 33. E eu disse isso várias vezes. E fiquei em África, veio o comunismo. Eu fui a única missionária a permanecer ali. E nem mais me lembrei do assunto. Só que quando eu completei 33 anos, todos os sintomas que levaram a vida da tia Caíta vieram sobre mim. Eu vi a morte bater à minha porta. Meu coração disparou e fui tomada de um enfisema pulmonar e só disse para mim, eu disse que o meu ministério seria curto. Estou pronta para partir. Fui levada para o hospital e aqueles meus alunos ali cuidando de mim, e tinha 2 alunos que eram de raça indiana e que me ajudavam também no instituto, foram meus alunos, mas também se tornaram professores. Não tínhamos outros missionários. Reaja, seu ministério não terminou, precisamos de você. E o rapaz
Ele entrou em contato com portas abertas para conseguir um visto para ir para a África do Sul, porque havia todo um problema político, não vou entrar em detalhes, e conseguiu. E quando eu fui para o hospital à morte e trouxeram um balão de oxigênio, eu senti que poderia viver. Eu não podia dormir, porque se eu começava a dormir, parava de respirar. Parecia algo inconsciente. Eu disse à irmã dele, né, Luciana, se eu viver até mais tarde, vamos providenciar uma procuração. E eu fiz uma oração, porque fiquei com pena dos meus alunos. Os outros africanos, meus alunos que eu estava treinando. E eu disse, Senhor, vale a pena morrer? Quando tem tanta necessidade de ficar aguardando a ressurreição, enfim. E fui levada para o aeroporto, fui com a enfermeira e consegui viagem para a África do Sul. Isso era lá em Liberia, tinha que ir primeiro para Maputo, a capital. E quando eu cheguei, fui em cadeira de rodas, quando cheguei no voo, a aeromoça trouxe o balão de oxigênio e disse, vê o que consegue sem oxigênio, porque temos pouco. E eu inclinei a minha cabeça para trás, depois do primeiro balão, aliás, do único, e eu comecei a respirar normalmente. Eu disse à enfermeira, sinto-me bem. Ela disse, não fale, para poupar o ar. Quando cheguei em Maputo, já estava lá a ambulância, me levaram para o hospital, examinaram, ok, estava tudo bem. Deus me curou no voo. Fui para a África do Sul. Quando eu completei 34 anos, eu realmente tive uma experiência muito forte com Deus, porque senti que ali Deus me dava uma nova chance, era um novo começo, verdadeiramente era um novo começo. Agora veja, quem decretou a minha morte aos 33 anos? Foi Deus? Não, fui eu. Porque eu aprendi que no mundo espiritual, as palavras não morrem, elas estão vivas. E eu tinha que aprender tudo isso. Glória a Deus, que foram tantas as intercessões por mim e tudo, e o apelo que eu cheguei a fazer uma oração diferente. Revoguei aquele decreto. Revoguei aquele decreto quando desejei viver e disse, não, Deus, não vale a pena. Olha aqui o povo, não tem um missionário no meio do comunismo, enfim. Então, eu estava limitando a minha vida, estava limitando o meu ministério. É claro que Deus conhece o nosso coração e essa experiência me ajudou profundamente, porque eu fiz um balanço de toda a minha existência até aquele momento e também tomei uma decisão. Fiz uma oração muito forte, registrei numa ata, revoluciona a minha vida e o meu ministério, quero te conhecer como não te conheço ainda, e Deus me ouviu e me levou por um outro seminário, um longo caminho de transformação, porque ele tinha este ministério no Brasil e eu precisava passar por um processo de desaprendizado e reaprendizado e entrar no outro nível do mundo sobrenatural, de conhecer o Deus do sobrenatural, dos dons do Espírito, das manifestações sobrenaturais do Espírito, de todo esse mover que Deus faz hoje na Terra. Poder de soltar. Sua língua também pode soltar coisas, abrir portas, liberar bênçãos, desatar potencial, desatar propósito. Leia o que está aí em amarelo. Temos o poder de permitir ou proibir que coisas aconteçam em nossas vidas. Temos o poder, sim. Temos o poder. Lá vou eu contando mais uma história. Quando eu contei essa experiência para a Suzete Hartwig, eu já contei isso numa outra live, mas vou repetir aqui. Para que você entenda, ela me perguntou, você não repreendeu a enfermidade? Eu pensei, repreender a enfermidade? Nunca tinha ouvido isso. Eu tenho autoridade para repreender alguma coisa? Mas ali eu aprendi, minha filha. Eu aprendi. Você sabe? Aprendi. Isso é o quê? Foi em 85.
Eu aprendi, e de 85 até agora, estamos em 2025, meu filho, nunca mais o diabo conseguiu me jogar doente na cama, porque eu aprendi a decretar, eu aprendi a exigir. Não quer dizer que ele não tentou me matar várias vezes, que não tentou trazer doença sobre mim, mas cada vez vamos brigar, né? Eu vou entrar no mundo do decreto, não aceito o que o inimigo decreta, eu vou decretar a palavra. Aprender, sim, temos autoridade para proibir, temos autoridade para permitir, e nós vamos usar a autoridade que Jesus nos deu. Esta autoridade espiritual real, Jesus, vamos ler Mateus 18, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Aqui tem uma expressão idiomática que às vezes as pessoas não entendem, porque no original quer dizer, tudo que declarardes legal, permitido na terra, é o que é legal e permitido no céu, e tudo que proibirdes e declarardes ilegal, é o que é proibido e declarado ilegal no céu. Então, eu emito o decreto que Deus já emitiu, eu digo a vontade que Deus já revelou. Então, as declarações tornam conhecido o que nós possuímos. O que são declarações? Declarações são o que falamos na atmosfera, tornando conhecido o que já possuímos. Isso é uma declaração. Quando declaramos, não estamos tentando convencer a Deus ou criar algo do nada. Estamos proclamando verdades espirituais que já existem no reino celestial, trazendo-as à manifestação no reino natural. Já possuímos todas as bênçãos espirituais em Cristo. A declaração torna essas bênçãos conhecidas e manifestas em nossa experiência terrena. Quando eu digo, bendito sejas tu, ó Deus e Pai, que me tens abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou abençoada com todas as bênçãos. Bom, eu estou declarando uma realidade que a Bíblia já diz que existe. Ordem de decreto por decisão. Todo mundo sabe o que é um decreto. Ele é emitido por uma autoridade que tem poder de fazê-lo. Definição de decreto. Vamos definir. Uma das definições de decreto é uma ordem de decreto por decisão. Uma proclamação oficial com força de lei, que tem um destino determinado. Nosso destino é determinado pelas decisões que tomamos. E nossas decisões são expressas através de quê? De nossas declarações. Cada vez que você faz uma declaração ou decreto alinhado com a palavra de Deus, você está tomando uma decisão que molda o seu destino. Não são apenas palavras, são decretos oficiais que estabelecem diferença e propósito. E é resultado da nossa fé. Comecemos com a visão celestial. Alinhamos nossa fé com a visão e perspectiva do céu, vendo as coisas como Deus as vê, vendo-as do ponto de vista de Deus. Daí a importância de conhecer a palavra, porque aí eu alinho minha visão com a palavra e alinho minhas declarações com a palavra. Agenda divina. Alinhamos com a agenda do céu, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Falar sem medo. Falamos sem medo ou reservas, com ousadia e autoridade. Quando comecei esse ministério, eu proclamava: eu terei tudo que for necessário para fazer tudo quanto Deus mandar. Eu continuo dizendo que sempre terei tudo quanto for necessário para fazer o que Deus mandar, sem usar de mecanismos humanos, sem tentar dar uma mãozinha para Deus, mas dependendo inteiramente de Deus, e cingindo minha parte que me compete, que é obedecer os seus comandos e realizar o que Ele ordena. O curso dos nossos dias é o resultado de nossa fé para se alinhar com a visão, perspectiva e agenda do céu e falar sem medo ou reservas. Nós ordenamos e mudamos nossos dias profetizando a vontade de Deus todos os dias para as nossas vidas. Distinção importante. Declaração versus decreto. Embora frequentemente usemos esses termos de forma intercambiável, há uma distinção sutil, mas importante, entre declarações e decretos.
que pode aprofundar nossa compreensão de como vamos exercer a nossa autoridade espiritual. Compreender essa diferença nos ajuda a usar ambas as ferramentas de forma mais eficaz em nossa vida e na oração e na fala profética. Comecemos por declarações, tornando conhecido. Proclamação. Declarações são o que falamos na atmosfera, tornando conhecido o que já possuímos. Realidade existente. Declarações proclamam verdades que já são reais no nosso reino espiritual, trazendo-as à consciência e manifestação. Quando eu digo, por exemplo, o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação e direito de redenção, eu estou fazendo uma declaração, tornando conhecido aquilo que já é uma realidade, que a palavra de Deus diz: de haver a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Quando declaramos, eu sou filho de Deus, não estamos tentando nos tornar filhos. Estamos proclamando uma verdade que já foi estabelecida pelo novo nascimento. A declaração torna esta realidade conhecida e ativa em nossa experiência. Sou filho do Deus vivo. Em todas as coisas sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, decretos são ferramenta de manifestação, ferramenta de transição. Os decretos são uma ferramenta pela qual fazemos com que as verdades do reino celestial se manifestem no reino natural. Você vê que a declaração já é algo que é manifesto. O decreto não. Eu estou trazendo uma realidade do mundo espiritual para mudar uma realidade do mundo natural. Decretos fazem com que o que existe do céu se torne nossa realidade diária na terra. Decretos são ordens oficiais que comandam mudança. Esses são mais ativos, são dirigidos a situações específicas que precisam se alinhar à vontade de Deus. Caos, haja luz, haja ordem. Isso é um decreto. Aqui exemplos práticos de decreto. Decretamos cura. Decretamos a cura quando estamos doentes. Não apenas declarando que a cura existe, mas ordenando que ela se manifeste em nosso corpo. Decretamos provisão. Decretamos provisão e abundância quando nos faltam, chamando os recursos do céu para suprir nossas necessidades. Decretamos paz. Decretamos paz quando há tumulto, ordenando que a paz de Deus governe em situações caóticas. Mateus 6,10, manifesta o céu na terra. Quando eu digo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O reino do céu, o reino de Deus já está plenamente estabelecido no céu. Ele é perfeito, ele é completo, sem falta. Mas a manifestação na terra, nossa função é fazer com que essa realidade celestial se manifeste aqui na terra. Qual é a ferramenta? Decretos. Os decretos são a ferramenta principal para cumprir esta missão, de trazer o céu à terra. Quando eu venho e exijo que Satanás tire a mão de alguém e dizer, Senhor João pertence a Cristo por direito, criação e redenção, eu decreto, esta vida pertence ao Senhor Jesus. Decreto. Os decretos são a ferramenta principal para cumprir esta missão e trazer o céu e a terra. Os decretos manifestam o céu na terra. Eles são pontes espirituais que conectam a realidade celestial com nossa existência na terra, porque Deus tudo faz com nossa concordância, com a nossa parceria. O poder profético, o poder dos decretos proféticos. Quando combinamos o entendimento de decretos com o espírito profético, entramos em uma dimensão extraordinária de autoridade espiritual.
Decretos proféticos são declarações inspiradas pelo Espírito Santo, que carregam o peso da vontade revelada de Deus. Estes não são apenas nossos desejos ou esperanças. São proclamações ungidas que liberam o poder de Deus para transformar situações, pessoas e até nações. Língua com poder de vida ou morte. Vamos ler Provérbios 10, 18, 20 e 21. Todos. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. 100% responsabilidade total. Somos completamente responsáveis pelas consequências de nossas palavras. Quer pela vida, quer pela morte que elas geram. Há dois caminhos, vida ou morte. Não há meio termo no poder das palavras. Não há lugar neutro. Ou gero vida, ou gero morte. Compartilhar palavras de sabedoria é satisfatório para o seu ser inteiro. Incentiva-o a saber que você mudou a vida de outra pessoa. TPT. Suas palavras são tão poderosas que vão matar ou dar vida, e a pessoa tagarela colherá as consequências. A profunda satisfação em saber que nossas palavras podem mudar positivamente a vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo, a grande responsabilidade, colheremos as consequências do que nós falamos. Escolha falar vida. Escolha palavras que edificam, curam, restauram, libertam. Eu tenho um princípio na minha vida. Nunca falar negativo e nunca emitir um adjetivo negativo sobre pessoa alguma. O deleite no Todo-Poderoso. Jó 22, 26 e 27. Então te deleitarás no Todo-Poderoso e erguerás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Deus e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Deleite em Deus. Encontre sua maior alegria e satisfação no Todo-Poderoso. Faça dele seu tesouro supremo. São os versículos anteriores que não lemos. Um rosto erguido. Aproxime-se de Deus com confiança, sem vergonha ou condenação. Erguer o rosto em sua presença. Oração respondida. Ore a Deus e Ele te ouvirá. A promessa de resposta para quem se deleita nele. E os votos cumpridos, pague seus votos, cumpra seus compromissos e declare com integridade. Jó 22, 28, também decretarás uma coisa e ela lhe será estabelecida e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Você decreta. A iniciativa está com você. Decrete com autoridade e fé. Segundo, Deus estabelece. O que você decreta é estabelecido por Deus, firmado e confirmado. Terceiro, haverá luz no seu caminho. Clareza, direção e iluminação vem quando você decreta a vontade de Deus. Este é o seu tempo de caminhar em autoridade profética. Comece hoje, não amanhã, não depois, hoje mesmo. Comece hoje a decretar a vontade de Deus sobre sua vida, família, ministério, nação. Quando terminar essa live aqui, tome um tempo neste dia. Fale a você, fale a nação. Nós estamos vivendo na atmosfera dos decretos proféticos proferidos no dia 25. Há um grande mover de Deus, palavras foram liberadas, milhares de palavras, milhares de decretos, milhares de declarações, de orações, de arrependimento, de lágrimas. Os céus estão carregados e você não pode deixar esfriar o que está acontecendo. Entre no clima, entre no mover. O céu está esperando para responder aos seus decretos alinhados com a palavra. Que sua boca seja instrumento poderoso
nas mãos do Todo-Poderoso. Este é o momento, ó Deus eterno. Teu é o poder, a glória, a soberania, a majestade. Tudo provém de ti, tudo volta para ti com o incenso da nossa adoração. Nosso coração borbulha com a intensidade da revelação do poder dos decretos, como tu nos investes de autoridade. Ó Deus, tira o véu dos nossos olhos, ilumina-nos para entender o peso da nossa própria palavra, de tal maneira que alinhemos cada declaração com o teu próprio coração e com as sagradas escrituras. Queremos usar os nossos lábios para emitir os teus decretos. Queremos também carregar a atmosfera com as declarações da realidade de quem somos em Cristo Jesus. Somos uma nova criação. Somos redimidos pela tua graça, lavados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro somos perdoados, somos santificados, somos justificados, somos aproximados de ti, estamos destinados à vitória, participamos da aliança. Sim, emitimos no mundo natural as realidades do mundo espiritual que se tornaram nossas como uma nova criação, como teus filhos amados, como portadores de todas as bênçãos nas regiões celestiais, na nossa posição em Cristo, unidos em um só Espírito, porquanto que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Mas queremos também ser emissores dos teus decretos, proclamadores da tua vontade, para trazer a vontade que está no plano celestial para a terra, mudando as circunstâncias, alterando pelo poder do decreto, liberando cura onde há doença, paz onde há guerra, harmonia onde há caos, libertação onde há prisão, redenção onde o pecado impera. Venha o teu reino e a tua vontade se estabeleça na terra de uma forma tão perfeita como está estabelecida no céu. Estaremos cuidadosos em tributar-te toda a glória pela mediação e no nome precioso de Yoshua HaMashiach, nosso bendito Redentor. Amém e amém. Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na série aí 2024, série de profecias para 2024. E o nosso episódio de hoje é Profecia de 2024, um ano de portas abertas. Então, pensa que maravilhoso podcast você vai estar prestes a escutar agora. Então, nós vamos falar sobre as profecias de todos os profetas internacionais que têm falado sobre o ano de 2024, principalmente Valnice conseguiu compilar isso, tem um grande movimento que reúne grandes profetas e tiveram mais de 50 apóstolos que falaram em seguida, né? E aí nós vamos falar muito sobre isso, desse ano de portas abertas. Portas estão descritas 180 vezes na Bíblia, então mostra a importância de que realmente qual é a importância que a porta tem? Porta fala de transição, de entrada. Então, eu já vou começar perguntando. O ano de 2024, ele fala sobre portas abertas. Então, o que significa isso, portas abertas? É um ano de oportunidades? O que significa esse ano? Temos que voltar um pouquinho na linguagem profética. A Bíblia foi escrita em hebraico e a língua hebraica, ela é bem diferente da nossa
o alfabeto, e especialmente o hebraico, ele é cheio de significados proféticos. As letras são números, os números são letras e são representados por imagens. Então, cada letra do alfabeto, que contém 22 letras, tem uma imagem. Então, representa, e é o número. Aleph, primeira letra do alfabeto, então é o número 1. Bet, de onde vem alfabeto? Alfa, o alfa e o ômega, ômega, a última letra do alfabeto. Então, é o número 22, são números. Então, são números. E sempre por figuras. Então, a letra e o número são iguais. Então, nós estamos no ano 2024. 4, em hebraico, é a letra Dalet, é a quarta letra, é a letra de número 4. Dalet. E Dalet significa porta. Tanto a imagem, porque, como todas as línguas foram se desenvolvendo, mas o hebraico mais antigo era realmente como a porta de uma tenda. Se você entrar no meu YouTube, Valnice Milhomens, sobretudo no próximo domingo, onde eu vou dar continuidade à mensagem do novo ano, onde você vai ver as imagens, e mesmo na do domingo, que foi a virada do ano, você vai ver 3 representações do número 4. Uma é como se você tivesse aqui um quadrado com as pontinhas ali, uma tenda. Depois veio com mais um triângulo, mas ainda a porta de uma tenda. E hoje, no hebraico moderno, é uma coisa mais delineada, mais bonitinha, né? Porque tem a imprensa, tem tudo, mas ainda dá o sentido da entrada de uma tenda. 4. Agora, profeticamente, fazemos uma leitura do significado profético, como fazem os eruditos hebreus. E, como você gosta muito dos aspectos proféticos e pegou aqui, eu acho que nesse primeiro eu quero dar uma base para o que vem depois, para que você possa entender um pouco, porque 2020, nós entramos na era da palavra, porque no ano hebraico, cada letra tem um significado, 5.784. 80 é a letra Pei, significa boca, palavra. Então, geralmente, a palavra profética, ela vem para uma estação, não quer dizer necessariamente ano, 365 dias do nosso calendário, ou no calendário hebraico, que é lunar. Mas é importante, ainda ontem eu estava à noite refletindo sobre isso, porque ainda estou trabalhando na mensagem que vai dar continuidade, e foi muito claro dentro do meu espírito, porque, embora eu ouça os profetas em relação à conferência que você falou, que é sempre Cindy Jacobs que convoca esta cimeira, eram cerca de 100 e lá vai profetas, tá? De 50 nações. São profetas muito sazonados, e cada um falando um pouco, 15 minutos e tudo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque quando você fala de portas, eu tenho que linkar a década. Esta é a década de Pei, a década da boca, que no nosso calendário, 2000, também 0, né? 2020, 20. A visão 2020. Tem um chamado, eu vou interromper um minuto, que muita gente tem falado comigo no Instagram, no YouTube, tem pedido para a gente falar sobre maldições. E quando você falou isso de boca,
no espírito sempre fala, então talvez alguém realmente precise ouvir isso, né? Você sempre fala isso e a gente vai falar muito disso no último episódio, que é sobre foco. Mas você é uma pessoa extremamente criteriosa com a boca, e principalmente quando a gente está na década de PEI. Muito cuidado, porque muitas vezes vocês perguntam para nós, fala um pouco sobre um episódio sobre maldição. Para às vezes vocês falam, maldição hereditária, mas cuidado principalmente com as maldições que você cria na sua vida e dos seus familiares. E isso você pode estar criando com a boca, né? Agora veja, 2020, 80 PEI, boca, porque geralmente o ano hebraico começa na festa das trombetas, no nosso calendário, cerca de fim de setembro, outubro. Ok. Agora, veja o que diz segundo de Crônicas 20:20. Segundo de Crônicas 20:20, e que foi uma palavra que eu trouxe. Acho que se entrar lá no YouTube, vai encontrar a palavra de 2020 e a palavra profética. Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos profetas de Yahvé e sereis bem-sucedidos. Profeta é o que fala, é a boca. Então nós entramos em toda uma década, a década da boca, e começamos a profetizar. 2020, vamos usar a boca, só vamos falar bênçãos, não vamos falar maldição, porque palavras criam, palavras são semente. O que a palavra fala, você vai produzir, é como se você plantasse, assim como você pega um caroço de arroz e planta, você pode ter um arroz alto. Toda a palavra que você plantar, se você planta medo, é o que você vai colher. Se você planta derrota, é o que você vai colher. Se você, não importa, a palavra é uma semente, funciona como uma semente. Quando eu confesso, eu libero, algo está sendo criado. Mas se eu entrei na década de PEI, da boca profética, eu tenho que entender que a nossa boca é profética, e a palavra profética saída da nossa boca marca o nosso destino, o destino da nossa família, o destino da nossa nação. Mas veja o que aconteceu: guerra. O que aconteceu em 2021? Vamos ver aqui, todo mundo recordar? Covid. Pandemia. O que foi? Fecha a boca. O que foi isso, gente? Um ataque. Tapa a boca profética. Fecha a boca profética. E é nisso que eu estava refletindo ontem, enquanto dava continuidade à preparação das mensagens, que eu não sei quantas serão. É verdade. Primeiro foi doença, 2 anos aí de pandemia, agora é guerra. Então, viemos nesse período o quê? Boca, porque aqui é onde eu quero chegar, para entrar no que você falou agora, 2024. Então, nós viemos de um período em que tínhamos que fechar a boca. Deus queria nos levar a novas dimensões. Mas todo mundo de máscara, boca fechada, fica em casa. E aí, vencemos este período. E chegamos o ano passado, de abalos. Tudo que é abalável será abalável para que o reino inabalável permaneça. Então viemos de lutas várias. Eu até falei na mensagem... Que lutas! Eu até falei na mensagem do Vando que nós, como nação, por exemplo, eu preguei no dia 31, no dia 8 a gente foi assombrado pelas centenas de pessoas inocentes jogadas na cadeia. Intercessores jogados na cadeia, pessoas idosas que estavam na frente do quartel. Quer dizer, todo mundo foi misturado com terroristas, com tudo. Quer dizer, nós já começamos com abalos e terminamos o ano com abalos de guerra. Abalos ao longo do ano na Ucrânia, abalos. Mas agora o que acontece ao entrarmos na década da porta? Entra aqui um período profético. Porta, 4, Dalet significa porta, e profeticamente, e é isso que todos que entendem a linguagem profética do alfabeto hebraico, todos vão dizer a mesma coisa. Todos aqueles que estão dentro realmente da luz, da revelação, de que Deus fala através do calendário, que Deus fala através das festas, todos vão dizer porque 4, Dalet é porta. E quando você olha portas abertas, o Espírito começa a trazer, portas. Mas aí vamos, em Apocalipse 3:8 diz, Jesus diz para a igreja: pus diante de ti uma porta,
aberta. Então essa é a nossa palavra profética para este ano. Há uma porta aberta que Deus está. Mas sobretudo, e aqui está o significado que eu quero trazer, que vai ser o nosso decreto do ano, que é Apocalipse 4:1. João, na visão do Apocalipse, nos capítulos 1, 2 e 3, primeiro ele tem a visão de Jesus glorificado, depois ele recebe mensagem de Jesus para 7 igrejas da Ásia, e depois diz, ouviu uma voz, como aquela que primeiro falava comigo, dizendo, sobe para quê? Eu vi uma porta aberta, Este é o tempo em que os portais dos céus estão sendo abertos para nós, para entrarmos pelas portas que ficaram fechadas no passado. Na realidade, a porta se abre para quê? Para algo que estava fechado. Eu cheguei à porta. Quando eu falo de porta que se abre para mim, é porque eu venho de uma experiência de uma porta que estava fechada. E aí onde vários profetas tiveram visão de porta enferrujada, de porta fechada, pouco diferente, mas tudo a mesma mensagem. Qualquer oportunidade da nossa vida é uma porta. Em qualquer área da nossa vida é uma porta. Mas Deus, profeticamente, então, nós estamos aqui já no começo do ano, para profetizar portas abertas na sua vida, na nossa vida. Falei demais, mas eu precisava dar um pano de fundo para entender por que essa linguagem de portas no ano 2024. Portas, então, portas falam de novas oportunidades, de Deus chamando você para realmente um novo nível. E tem muitas oportunidades para todos aí, todos os dias. Existem várias portas abertas. E além das portas que são abertas, existem portas que precisam ser fechadas. Então, para a gente alcançar um novo nível em tudo na vida, no seu trabalho, né, no seu relacionamento, precisa fechar, né? A gente, para ir para a 4ª série, precisa concluir a 3ª. Tudo na vida é assim. Então, tem portas que vão ser abertas e tem portas que precisam ser fechadas. Então, eu queria perguntar primeiro, as portas, em relação às portas abertas, como saber se a porta é para você ou não é para você, se ela está de acordo com o seu propósito, com a sua missão, com a missão que Deus tem para você, ou saber que não, que apenas um caminho paralelo é uma distração. Como identificar? Se você quiser se aprofundar neste assunto, nessa resposta, minha live última do ano, que foi o sábado passado, eu falo exatamente isso, como discernir o propósito, porque Deus nos fala, primeiro, por paixões. Deus coloca dentro de nós paixões. Onde está a sua paixão? Ele nos dá talentos, Ele nos dá pesos da nossa vida, algo que começa a borbulhar dentro de mim. Eu tenho que prestar atenção a esses borbulhares, por não encontrar outra expressão mais adequada, por essas agitações. O nosso coração, porque é o seguinte, Deus não trabalha conosco com a nossa lógica, nem com a nossa cabeça. Não é aí, é com o nosso espírito. Então, a forma de Deus se comunicar conosco não é como eu comunico com você. Eu costumo dizer, não se sabe o que o calado quer. Então, para eu saber o que você quer, a gente tem que conversar. Tem que fazer pergunta, tem que conversar. A menos que a gente conheça tanto como os nossos pais, pelo menos a minha mãe era assim, bastava um olhar. Porque você já sabe que aquele olhar está falando alguma coisa. Mas Deus se move pelo nosso espírito humano. Nosso espírito humano é o nosso verdadeiro ser. E quem nasceu de novo tem um espírito humano recriado, habitado pelo Espírito Santo. Então Deus vem através de quê? Impressões, paixões, e todos, independente se nasceu de novo ou não, todo mundo nasce com dons.
talentos e coisas que dentro do seu coração lhe dão prazer quando você pensa. Você conta, por exemplo, a sua experiência de que criança quase esteve à morte, então já que depois você quer curar todo mundo, é uma coisa que está ali como infância. Eu quero curar, vou pegar a maletinha do meu pai, O que Deus coloca? O que? Uma paixão. Está mostrando o quê? O propósito. Então, a porta, você vai reconhecer. Qual é a porta aberta? Se Deus coloca um peso para você, como você é médico, qual é a porta aberta? A porta aberta é o colégio. A porta aberta é o vestibular, é a universidade. Então, você tem que correr atrás da porta. É uma porta que Deus vai abrir, de finanças para poder fazer a faculdade, etc, etc. Então, impressões. Hoje Deus começa a dar um peso a você pelos pobres. Não, eu preciso servir os pobres. Então você precisa ver que portas, porque Deus vai abrir uma porta. Você está preocupado com o quê? Estou preocupado com as crianças de rua. São pesos e sempre você vai saber, porque as coisas que Deus está abrindo para você, Ele começa a trazer, às vezes, pensamentos espontâneos. Você vem, pensa naquilo, sente-se bem, sente-se feliz. Você começa a imaginar. Eu me vejo, quando eu estava no seminário, África. Quando eu vi a foto de um africano, o coração batia mais forte, né? Então, é assim que você vai discernir. Cada um vai saber, vai ter a convicção. Ninguém tem que dizer. Você vai saber. Muito bom, já é uma chave maravilhosa. E se você quer saber mais, na live que você fala sobre propósito, né? Tá lá no YouTube, no canal do YouTube, e você pode ouvir. A live toda é rápida e passa tão rápido, é muito interessante que você possa ouvir. Bom, e aí nós vamos perguntar as portas fechadas. Então, tem portas que vão ser abertas, que são para novas oportunidades, e ao mesmo tempo que você tem portas abertas, existem portas que devem ser fechadas. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, existem portas que precisam ser fechadas, ambientes que precisam ser deixados de frequentar, relacionamentos, trabalho. Então, sempre para a gente... Deus trabalha com estações, com ciclos, como você fala, e tem ciclos, né, de pessoas, de trabalho, de ambientes, e tem portas que precisam ser fechadas para que a gente realmente possa alcançar esse novo nível. Então, como saber as portas que eu devo fechar? Quais são as portas? Como saber quais são as portas que eu devo fechar? É o mesmo princípio do trabalhar de Deus com impressões. Vamos dizer que você tem um tipo de relacionamento, ou tem um relacionamento com alguém, ou pessoas que estão mesmo no seu trabalho, no seu ministério, faz parte da sua equipe, mas você não sabe por quê, mas começa a haver uma insatisfação. Aquilo já... E você vai... E às vezes entra a alma, o sentimento, lá no fundo, você sonda o seu coração, você acha que eu tenho que fechar essa porta. Mas a sua cabeça que fica analisando o que é que vão dizer, o que é que vai acontecer, aí você protela e tem dificuldade. É aí que você tem que ter a coragem de chegar diante de Deus e colocar a coisa, Senhor, o que está acontecendo? Torna claro o teu caminho, porque o que é de Deus vai se transformando em convicção. As portas que devem ser fechadas, elas vão começar a nos incomodar. Não é fácil às vezes, mas você tem que tomar uma decisão, porque aí circunstâncias, Deus cria circunstâncias. Já que aqui é o lugar onde eu conto histórias pessoais, né? Eu servi a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira em Moçambique por 13 anos. Mas, como eu fui a única missionária a permanecer no campo, e era tão difícil, era o comunismo, não tinha médicos, não tinha enfermeiros, porque tudo foi nacionalizado, não podia ter nada privado, nem medicina, nem ensino, nem nada. E como não tinha médicos, iam médicos da Bulgária e tal.
Então, pegava aqui as pessoas que tinham sexta série, por exemplo, davam um curso de 3 meses, esses eram os enfermeiros. E para ir ao hospital, as pessoas tinham que ficar numa fila imensa e tinha que passar por quem fazia a triagem desses enfermeiros formados de qualquer jeito, com a sexta série, para mandar para os médicos. Aí o que fazia? Dava a mesma receita para todo mundo. Polivitamina, porque estava todo mundo. Resoquina, porque malária. Sulfato ferroso. Para todo mundo. E aí eu entrei em crise por quê? Você leva as pessoas... Quanta gente eu levei para o hospital para morrer na mesma semana? Jovens, 18 anos, criança. Morrendo. Eu fui para o campo com 23 anos. Estou lá há 13 anos. Não tinha nenhum missionário no campo. Foi todo mundo embora quando se tornou o governo comunista, depois da independência. E eu disse, meu Deus, onde é que está o Deus da Bíblia? Eu me sinto impotente, em crise. Mas a minha denominação não crê como eu creio hoje. Nem eu fui formada, eu passei 6 anos num seminário interno. Treinei a minha cabeça, mas não o espírito. Ali eu aprendi que Deus só fala pela Bíblia. Enfim, agora onde é que está o Deus de Atos? E aí, onde você entra num conflito espiritual, Deus está trabalhando com você para conhecê-lo noutra dimensão. E realmente eu busco a Deus e passo por uma experiência do batismo no Espírito Santo. O fogo de Deus, eu entrei em crise, tranquei-me, não como, não bebo. Foi porque eu tinha lido o livro de Atos 19 vezes, todo o Novo Testamento 12 vezes. Onde é que está esse Deus? 82, onde você nasceu, viu? Ou eu fui o ano da minha luta. Você nascendo no mundo e eu já na luta para conhecer o Deus da Bíblia, o Deus do miraculoso. Mas eu me sentia propriedade da junta. Eu era pioneira dos batistas brasileiros em África. Eu me sentia proprietária. Eu era propriedade da junta. Estou ali sozinha em Moçambique. Aí eu tenho aquela experiência toda, mas a experiência que eu tenho era contrária à teologia. E o que fazer? O país eu adotei como meu. Deus queria me levar ao que eu estou fazendo hoje, mas eu tinha que fechar a porta. Tinha que fechar a porta para a Junta de Missões Mundiais da Confissão Baixa Brasileira. Eu me lembro que eu vinha pela última vez ao Brasil como missionária e eu disse ao meu chefe, não estou fazendo planos para os próximos anos. Aí cheguei e contei toda a minha experiência, o que aconteceu. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo e não tem caminho de volta. Aí ele me pergunta, você crê que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão? Eu disse, creio. E para dizer isso, naquele tempo, não sei como é hoje, para um batista era assinar sua sentença. Porque se diz que você é batizado do Espírito Santo no momento da conversão. Isso eu criei, isso eu preguei, mas isso eu descobri que não. Eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. A Bíblia se tornou um livro aberto para mim. Então, nessa hora, eu faço sentença. Mas aí aquela coisa, não saia, meu nome em sociedades de moças, na história, enfim, aquele conflito. E agora, Senhor? E agora? Aí eu volto. E debaixo daquela pressão, ou não saia da junta, seu nome e tal. Enfim, vá para outro país, não fale o que você crê. Meu Deus do céu, que conflito. Aí eu vou à Suazilândia e fico caminhando numa matazinha antes de ir para Moçambique, em jejum. E Deus fala comigo, renuncia à junta. Renuncia à junta, renuncia o país. Eu até disse, ai Deus, por favor, uma coisa de cada vez. Porque a minha alma estava ligada. Gente, eu
assim, eu me converti numa cidadezinha, só tinha uma igreja batista, que me mandaram para lá. Eu fui formada no semi-batista, eu fui a pioneira dos batistas. Como é que eu vou renunciar à junta? Eu me sinto propriedade da junta. O país, meu Deus! Moçambique, por favor, uma coisa cada vez. Mas eu tenho uma aliança com Deus, que eu vou sempre obedecer sem questionar. Eu passei um mês tentando escrever a carta de renúncia. Eu tinha que fechar a porta. Mas eu não sabia o que é que Deus tinha. Mandou renunciar, e agora? Não faço ideia, mas eu sei que Deus tem sempre a razão. Passei um mês chorando, porque eu começava, naquele tempo não tinha internet, começava a datilografar, para poder escrever a carta de renúncia. Fechar a porta. Sim, às vezes tem portas que vão custar. Eu sabia dentro de mim, do meu espírito, não tinha como eu continuar como missionária da junta com as novas experiências, com as novas convicções teológicas. Não tinha como. Não era aceito. Eu não tinha. Eu havia lutado anos. Eu havia tido luta, eu não podia voltar atrás. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo radical, marcante e permanente. Não tinha como voltar. Eu tinha que pagar o preço da nova experiência. Deus tinha uma porta. Não foi fácil, porque depois eu tinha que voltar para o Brasil, eu não queria. Mas não queria por quê? Aí a história de personalidades restauradas. Olha, eu já tenho 76 anos, daqui a pouco faço 77, cheguei no seminário com 17, você imagina quanta experiência aqui e quanta tritura. Mas isso eu quero dizer para você de experiência própria. Tem portas que vamos discernir rapidinho o que temos que fechar. Até relacionamentos. Deus tem pessoas, relacionamentos na nossa vida para certas épocas. Elas têm que passar, para que as novas possam vir. Você vai começar a se inquietar. Só o meu único conselho é: não escute a sua cabeça, escute o seu coração, custa o que custar, com lágrima, com choro, esperneando, mas fecha a porta, porque a porta que Deus tem é infinitamente maior. E você depois vai dizer: mas que bobo que eu fui, que tolo, chorei de graça, porque Deus tinha o melhor para mim. É muito interessante isso, e é aquela história, isso me faz lembrar aquela história da vaquinha, né? Eu acho que é como Deus trabalha com a gente, que é aquela história que tinha uma família que vivia do sustento de uma vaquinha, e tirava leite da vaquinha, né? Fazia tudo por conta da vaquinha, e sustentava essa família na floresta. Um dia um sábio passou para lá com o seu ajudante e conheceu essa família, foi para tomar água e tal. Bom, saíram dali e encontraram a vaquinha próxima a um precipício. E aí o sábio falou com o ajudante: empurra a vaquinha para baixo do precipício. E aí o ajudante ficou revoltado com o sábio, falou: não, eu não posso fazer isso, imagina, essa vaquinha é o sustento todo daquela família, eu vou colocar aquela família num verdadeiro desespero, como eu vou fazer? Empurra a vaquinha. Então foi lá e empurrou a vaquinha para o precipício. Anos mais tarde eles passaram próximo. Antes era um casebre, né? Uma casa muito simples, um casebre, viviam com muita dificuldade, só com as coisas que realmente o leite que a vaquinha produzia, etc. Passaram anos mais tarde, o sábio e o ajudante tinham uma casa imponente, toda bonita, cheia de coisas lá. O homem, a mulher e os filhos nem lembravam aqueles camponeses que eles tinham visto anos atrás. E aí eles perguntaram: nossa, mas eu passei por aqui anos atrás e tinha um casal e umas crianças, você sabe para onde eles foram? Somos nós, né? Somos nós, mas quão diferentes estavam, né? Realmente estavam em outro nível, tinham crescido tanto, a família tinha crescido tanto e prosperado tanto. Eles perguntaram: mas o que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma vaquinha, nós ficávamos ali na nossa zona de conforto, só com o leite da vaquinha, e a vaquinha, ela amanheceu morta num precipício. Aquilo foi a grande mudança
mudança na nossa vida. Então, a partir daquele momento, a esposa começou a costurar, o marido foi para a cidade trabalhar. Então, começaram a procurar várias novas formas de trabalho para desenvolver e várias portas foram abertas e isso levou para a família para outro nível de prosperidade. Então, talvez Deus queira fazer isso na sua vida nesse ano, né? Abrir várias portas, mas para isso você precisa fechar as portas que estão te deixando naquela zona de conforto, não é isso? Então, se você gostou desse episódio, vê alguém que precisa ouvir isso para sair da zona de conforto, para receber realmente um ano de portas abertas, um ano de 2024 de portas abertas, compartilhe esse episódio. Não esquece de também curtir o canal e nos seguir no Instagram, @doutora Joana Costa, @Valnice Milhomens, lá no Instagram também tem o canal do YouTube. Então, não esquece de curtir e compartilhar esse episódio e assistir o próximo episódio dessa série, porque está impressionante. Então, até o próximo episódio. second chance, same old smile, brand new glance. The past was dust, but now it shines. You and me, redrawn in time. This time around, I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no
feels right this time around. We both changed yet stayed the same. Two old souls in a sweeter frame. No more games, no need to guess. Just one yes and nothing less. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. This time around I won't let go. I've learned the rhythm, I found the flow. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around. No misbeat, no lost sound. Love feels right this time around.